Abra a palavra do Senhor na epístola do apóstolo Tiago, no capítulo de número 4, e versículo de número 13. Diz assim a palavra na epístola de Tiago, capítulo de número 4, versículo 13. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Quem diz amém, meus irmãos? A igreja pode sentar e continuar com esse texto bíblico aberto. Queridos, nós queremos trazer uma reflexão nesta noite da ceia, baseado nesse texto do apóstolo Tiago, submetido ao tema submetendo-se à vontade divina. Precisamente Tiago, nesse texto, nessa narrativa bíblica, ele foca algumas questões importantes, como a fragilidade humana ou debilidade humana, soberania de Deus, e algo que nos chama muita atenção, porque tem a ver com a nossa conduta, o nosso comportamento constante, todos os dias, todas as horas, o sentimento que manifestamos diante das coisas, ou diante dos dias que passamos a vivê-los. Tiago, ele nos chama a uma compreensão exata de como devemos encarar a vida e a nossa relação com Deus. Então, submetendo-se à vontade divina, nós sabemos que humanamente, os homens, eles são tendenciosos a querer, não é? Exatamente o lugar do Criador. Há uma revolta do homem em relação a Deus e a sua vontade de uma forma muito terrível. Nós, por exemplo, identificamos na atitude humana, o homem tenta ignorar a existência de Deus. O salmista diz que o nércio diz no seu coração, não há Deus. Ele abre e diz assim, não há Deus. E muitas vezes existem pessoas que não abrem a boca para dizer que não há Deus, mas o comportamento diz que não há Deus. Quando eles vivem de uma forma em que suas escolhas, seus sentimentos revelam a ignorância em relação à existência de Deus. Ignora que Deus existe. Ignora que existe um ser maior, que é grande, que é digno, que nos vê, que nos acompanha. A Bíblia diz que os olhos do Senhor nos vê, nos acompanha. Agar, quando fugiu, ela estava no deserto, ela disse, os olhos de Deus me vê. Então há muitas pessoas, mesmo crentes, vivendo como se estivessem ignorando a existência de Deus. Há outros ao longo da história que buscam a condição de divindade, a condição de Deus. Os homens não se conformam em ser criatura. Os homens não se conformam de ser criado por Deus. Os homens aspiram até o lugar de ser divino, de ser Deus, de ser reverenciado, de ser adorado. E a gente vê exemplo disso na Bíblia. Quem não lembra da atitude de Nabucodonosor, quando ele, olhando para a sua riqueza, para o seu palácio, e ele disse assim, olha, ninguém é maior que eu na terra. E ele olhou para toda a riqueza do seu império, e ele disse, eu me declararei Deus sobre todo o meu império de Babilônia. E a Bíblia diz que Deus o tirou do trono
e o colocou durante 7 anos no meio de animais, para comer com animais, para viver com animais, até que um dia o poderoso Nabucodonosor olhou para os céus e disse: não há Deus como o Senhor. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Por quê? Porque todas as vezes que o homem imagina poder ser Deus, o Senhor tem que dizer aos homens: é até aqui, daqui você não passa desse limite. Lúcifer e todos os homens, quando são conduzidos a acharem que podem ser divinos, ou pode ser um tipo de divindade, eles estão movidos pela síndrome de Lúcifer, que quis exatamente ser criador, ser eterno, ser soberano e ter um trono igual ao do Senhor. Um outro problema nessa relação do Criador com a criatura é que o homem, às vezes, olha aqui, escute, suas palavras e seus comportamentos desafiam a Deus. Desafiamos a Deus em relação, muitas vezes, à nossa atitude. E desafiamos a Deus, muitas vezes, em relação às nossas palavras. Eu quero dizer à igreja, irmãos, que todas as vezes que o homem desafiou a Deus, Deus mostrou que ele não aceita a provocação. Deus não aceita a provocação. Quem não lembra do que afirmou o construtor do Titanic? Ele olhou para a grande obra que fez, o grande projeto, e ele disse: está aí um navio que nem Deus afunda. Na primeira viagem do Titanic, em meio ao mar Atlântico, Deus mostrou que o homem não pode abrir a boca para desafiar ele. Porque ninguém é maior que ele, ninguém é soberano igual a ele, e a igreja reconhece que o maior é ele, o grande é ele, e a glória é para ele. Ninguém é igual a ele. Todas as vezes que o homem abre a boca e verbaliza desafiando a Deus, Deus não leva desaforo para casa. Ele mostra que não pode desafiar a ele. Quem não lembra da frase de Tancredo Neves, primeiro presidente após a ditadura na redemocratização do Brasil? Alguém falam que ele não disse isso, mas há registro que ele de fato proferiu essa frase. Ele disse: nem Deus me impede de subir a rampa do Palácio do Planalto. Ele ganhou as eleições, mas ele não subiu a rampa do Planalto e não sentou na cadeira. Porque que ele abriu a boca para desafiar Deus. Então, irmãos, os homens tentam ignorar a existência de Deus, os homens tentam se tornar Deus, e os homens tentam desafiar Deus. Mas o Senhor, Ele é Senhor de todas as coisas. E o homem tenta, Rinaldo, limitar Deus a 4 paredes de um templo. Às vezes as pessoas, não sei se vocês já escutaram essa palavra: olha, não traz Deus para esse negócio aqui não, porque o lugar de Deus é lá dentro das 4 paredes. Ou seja, Deus só se preocupa com o culto e com o que acontece dentro de 4 paredes de um templo. Não é verdade isso. Deus está com os olhos dele, o coração dele voltado para todos os lugares e para tudo que está procedendo no templo, nas ruas, nas empresas, nas lojas, nas escolas, nos palácios, nas grandes empresas. Deus está olhando para todas as coisas. Não queira limitar Deus a 4 paredes de um templo. Você precisa aprender a relação que Deus teve com Israel na formação da nação. O Senhor, quando tratou com Israel, Ele tratou com lei civil, Ele tratou com a formação da nação, Ele tratou com leis morais, Ele tratou com relacionamento, com casamento, com vida comunitária, vida social, com adoração, com sacrifício.
E ele deu um formato para aquela nação. Às vezes alguém diz assim: não traga Deus para a faculdade, não traga Deus para a sala de aula, deixa teu Deus lá na igreja. Não traga Deus aqui para essa questão, porque o teu Deus está lá na igreja. E quem diz que o homem pode limitar Deus a 4 paredes de um templo? Deus está voltado para todos os propósitos e voltado para todas as coisas. Deus, ele não é para ser invocado e desejado a sua presença somente no templo de um culto. Deus precisa estar na sua privacidade. Deus precisa estar lá na sua escola. Deus precisa estar no seu projeto, porque ele é Deus. Quem pode levantar a mão e dar uma glória para o Senhor Jesus? Deus olha para a nação, Deus olha para a vida empresarial, Deus está voltado e todas as coisas devem ser conferidas para a glória dele e submetida à vontade dele. Às vezes as pessoas digam: não traga Deus para esse negócio. Deus sim, Deus está olhando para todos os negócios. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é negócio de homem. Deus tem a ver sim. Você não está aqui flutuando como se não tivesse origem e como se não fosse prestar conta, não, rapaz. Aonde você for, Deus está. Se subir, Deus está. Se descer, Deus está. Então não tem propósito que nós não precisemos invocar a presença de Deus. Isso não é coisa para Deus, isso não é coisa para a igreja. Quem disse isso, irmãos? Todas as coisas é para Deus. E Deus quer que em todas as coisas o nome dele seja glorificado. Disse o apóstolo Paulo: que comamos, que bebamos, que façamos qualquer uma outra coisa. Essa outra coisa aí é muito ampla, é tudo, absolutamente tudo. Seja para quê? Para a glória de quem? Dele. Para o louvor dele. Amém, meus irmãos? Por isso o apóstolo Tiago, Ayrton, ele disse: e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos, eu irei. Eu ignorei a existência de Deus. Quando Tiago diz que muitos se comportam desta forma, irmã Maria, Tiago está dizendo que muitos ignoram a existência de Deus. E tem crentes que ignoram a existência de Deus. São crentes, mas seu comportamento ignora a existência de Deus. E há uma vontade de Deus que é soberana, olha aqui, e que essa nossa vontade, que se manifesta em projetos, se manifesta em sonhos, se manifesta em planos, disse Tiago que deve estar submetida à vontade soberana de Deus. É o que nós entendemos por soberania de Deus. Aí no versículo de número 14, ele diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que falam vocês com tanta certeza, sem submeter essa decisão à vontade soberana de Deus? Não é simplesmente abrir a boca e dizer: se Deus quiser, isso vai acontecer, como uma repetição ou como um vício de linguagem, mas é o comprometimento com o que você está dizendo. Se Deus quiser, eu irei, eu farei, eu vou projetar e o projeto vai acontecer. Isso tem a ver com compreender a vontade de Deus. Às vezes, o resultado do fracasso do projeto é a ausência da presença de Deus. Tem uma irmã da igreja que ela diz, quando se fala de qualquer coisa, assim: vamos orar. Essa palavra, vamos orar, quer dizer assim: vamos chamar Deus para o negócio, vamos perguntar a Deus, vamos saber se é desta forma. Vamos pedir a Deus que Ele revele a vontade dEle nesta questão, neste propósito.
Isso é reconhecer que existe acima da nossa vontade e acima do nosso plano, dos nossos projetos, um plano maior, um propósito maior, de um Deus que não se atrasa e de um Deus que não se limita ao tempo. Porque o profeta Isaías disse que ele afirmou: antes que houvesse dia, eu sou, e agindo eu, quem impedirá? Eu sou o Senhor. Nós temos que entender que todas as nossas vidas têm que estar submetidas a esta compreensão. Aí Tiago, ele mostra quem somos nós. Dá para a gente andar com o nariz empinado, desprezando todo mundo, pisando todo mundo, ignorando todo mundo? Não dá, porque Tiago, olha, ei, Tiago compara a gente, Evangelista Júnior, a um vapor que veio, foi-se embora. Há uma neblina, né? Você vai viajando, quando você chega ali para Garanhuns, na época de inverno, aí você vê aquela neblina, de repente a neblina se foi, se acabou a neblina. Então o homem é muito limitado, o homem é extremamente limitado. Eu não sei porque nós somos tentados a acharmos que somos tanta coisa em nós mesmos, ao ponto de machucarmos, pisarmos, desprezarmos, ignorarmos as pessoas, pensando que nós somos em nós mesmos muita coisa. Sabe quem somos nós? Quem sabe dizer direitinho quem somos nós é o profeta Isaías. Sabe o que é que Isaías disse? Que o que nós somos, presbítero Ricardo? Um pedaço de carne. Agora, o que é que acontece com um pedaço de carne? A qualquer momento vai apodrecer, sim ou não? A qualquer momento vai se descompor, vai se desfazer. Então isso é o que nós somos, é a nossa fragilidade, é a nossa limitação. Então por que nós desafiarmos Deus? Porque sermos levados a queremos nos tornar divinos, ou ignorarmos a existência de Deus. Nós só estamos aqui por causa da graça do Calvário. E nós vamos para os céus não é porque merecemos, é porque Deus deixou o seu trono e veio ao nosso encontro para nos levar, para morar com Ele na eternidade. Orabaia Shurianda Rabanahaj. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui na sua presença, irmãos. Por isso a gente tem que entender que esses nossos planos, esta nossa vontade, esses nossos projetos, eles têm que estar submetidos a esta vontade. E aí, o apóstolo Tiago lhe diz que em vez de afirmarmos assim, eu faço, eu posso, eu sou, eu planejo, eu realizo, eu vou, eu volto, eu ganho, ele diz: em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser. Olha para o teu irmão, se o Senhor quiser. Olha para o teu irmão e diga para ele, se o Senhor quiser, o projeto vai acontecer. O projeto vai sair do papel. A resposta vai chegar. A porta vai se abrir. A resposta virá ao seu encontro, se o Senhor quiser. Essa palavra, se o Senhor quiser, esse quiser é uma vontade não só subjetiva, mas objetiva. É uma vontade manifesta. É uma vontade operativa. Ela opera, ela faz. Ela não é só um sentimento interno, subjetivo. Meus irmãos, olha aqui para mim para eu concluir. A vontade de Deus, ela é muito grande. Diga para o teu irmão, a vontade de Deus, ela é muito grande. Por isso, presbítero Marivaldo, é impossível compreender de forma profunda a vontade de Deus. Às vezes a gente diz assim, mas rapaz, Deus queria assim, agora que eu estou entendendo. Mas eu não entendia antes.
Tem um versículo que, quando Jesus pegou a bacia e a toalha para lavar os pés, ele foi ignorado. E aí Jesus disse assim: o que eu faço agora tu não entendes, mas entenderás depois. Ou seja, existem coisas no momento que a gente diz: Deus, eu quero entender. Aí o Senhor diz: a sua capacidade, olha, a sua capacidade de entender a vontade de Deus é muito limitada. Por quê? Porque, diácono Damião, a vontade de Deus ela é tão profunda, que a nossa mente é tão limitada, que ela não consegue captar essa vontade de uma forma ampla e completa. Ela é muito profunda. Surpreende, sim ou não? Às vezes a gente pensa que o Senhor vai agir por um caminho, Ele age por outro. Às vezes a gente pensa que Deus vai agir de uma forma, Ele age de outra. Às vezes a gente pensa que Ele vai usar irmão Joãozinho, Ele usa irmão Sebastião. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, a profundidade da sabedoria divina, ela não se torna totalmente compreensível a essa mente racional nossa, que é extremamente limitada. Diáconos Denis, a vontade de Deus, ela nos é revelada de uma forma limitada, ou seja, o próprio Deus não se deixou revelar e nem revela de uma forma completa a sua vontade ao nosso conhecimento. Nós conhecemos naquilo que Ele se revelou, ou naquilo que Ele se revela para nós, de uma forma específica ou de uma forma geral. A vontade de Deus é algo tremendo. Por isso que nós somos servos. Eu vou concluir aqui. Você sabe o que significa ser servo? Ser servo não é só cumprir ordem. Ser servo é compreender a vontade manifestada do seu Senhor. Ser servo não é cumprir ordem do seu Senhor. Ser servo é entender: meu Senhor, qual é a sua vontade? É essa que eu revelei. Então eu quero fazer esta vontade, porque eu quero agradar o meu Senhor. Quem pode levantar a mão e dar glória para esse Deus? Quem pode levantar a mão e dizer: eu te amo, Jesus? O Espírito do Senhor está sobre este lugar, irmãos. Ser servo não é só cumprir ordens. Ser servo é dizer: Senhor, eu quero compreender essa vontade revelada, e eu quero fazê-la na minha vida, com amor, com prazer, com alegria. Sim ou não, irmãos? Porque a vontade dEle, a sua soberania, prevalece sobre as nossas vidas. Baseado ainda nesse texto de Tiago, nós estamos fazendo a obra do Senhor e precisamos compreender da vontade revelada as questões específicas de Deus em nossas vidas. Não podemos contrariar e acharmos que os nossos planos devem ser soberanos aos planos de Deus. Os planos de Deus versus os nossos. Os planos de Deus são soberanos, e os nossos estarão submetidos aos planos de Deus. O plano de Jonas foi para ir para Tarsis. O plano de Deus foi para Jonas ir para Nínive. Significa que em alguns momentos, se você tentar fugir dos planos de Deus para executar os seus, o Senhor vai te pegar na orelha e vai te colocar na rota certa. Sim ou não, irmãos? Se você fugir, tentar fugir, Ele pega na orelha, prepara um peixe para lhe colocar na rota certa, para lhe colocar na rota correta. Quem está entendendo diz amém, meus irmãos. Olha para o teu irmão e diga: cuidado para Jeová não puxar na tua orelha. Quem diz amém, meus irmãos?
Botar na rota certa. Uma outra coisa importante na execução desses planos divinos é entendermos que quando nós executamos, irmão Gabriel, Edivaldo Gabriel, quando nós executamos um propósito e esse propósito teve êxito, teve glória, a gente tem que ter o seguinte sentimento: não fui eu quem fiz, quem fez foi o Senhor. Sim ou não? Quem libertou Israel do Egito? Alguém diz assim: foi Moisés. Se Moisés fosse captar isso, né? Eu sou o cara, fui eu. Mas quem livrou Israel do Egito não foi Moisés. Quem livrou Israel do Egito foi o Senhor. Foi o braço forte do Senhor. Mas a irmã fez o melhor evento de cantata do ano. Não foi a irmã quem fez, não. A gente tem que mudar essa linguagem essa linguagem humanista, esta linguagem voltada à centralização e à glória humana, que Tiago diz que é uma glória satânica, e mudamos esse linguajar e passamos a falar: não foi eu quem fiz, quem fez foi o Senhor. Quem faz é o Senhor. E o Senhor estará aqui nesta noite de ceia para fazer algo na sua vida especial. Nós somos levados. Satanás é que gosta disso. Ele dá corda, ele diz: é isso que eu gosto, deixa ele achar que é ele que está fazendo, porque enquanto ele achar que é ele, então ele está ali, voltado a uma glória satânica. Tiago chama isso de glória satânica, quando você entende que é seu o mérito. A irmã está cuidando da comissão, Deus está operando, está bênção, a festa foi uma bênção, o congresso foi coisa maravilhosa. Foi a irmã? Foi não, foi o Senhor. A igreja está crescendo, foi o pastor Edilson? Não, foi o Senhor. Coral está uma bênção, foi o maestro? Não, foi o Senhor. Porque se o Senhor não der inteligência ao maestro, não der sabedoria ao maestro, não capacitar, não sai nada. Por isso só um que é digno de glória neste lugar é o Senhor da glória. Somente Ele é digno de todas as coisas. Essa nossa natureza que impulsamente procura glórias e reconhecimento pode nos atrapalhar e sermos levados a uma glória satânica. Por isso é o Senhor quem fez. É o Senhor quem fez. Meus irmãos, a vontade de Deus é algo extraordinário. Viver submetido à vontade do Senhor. Paulo é um exemplo de um homem que vivia esta vontade piamente. Não dá para entender que a conversão de Paulo foi simplesmente uma decisão dele. Um homem que não queria nada com o cristianismo, tinha uma repulsa ao cristianismo. Jesus disse ali: eu vou lá, porque eu tenho um plano na vida dele. Então a conversão de Paulo não podemos compreendê-la unicamente por uma decisão humana, mas por uma vontade soberana que operou em Paulo. Por isso mudou a vida de Paulo. Até porque Paulo diz que se for depender da nossa carne escolher o bem, a nossa carne só escolhe o mal. Então logo a convenção, antes de ter uma ação humana, ela tem uma ação divina em nós. Porque a nossa carne não escolhe Deus. A nossa carne só escolhe o pecado. Mas por causa da ação divina, esta carne é envolvida com essa essência. Paulo conhecia muito bem isso. Quando Paulo, ele
escreveu para os irmãos de Roma, ele disse: meus irmãos, eu amo tanto vocês, eu não fundei a igreja de Roma, mas se Deus quiser, está lá em Romanos capítulo de número 1, versículo 10, eu vou visitá-los, se Deus quiser. Quando foram questionar porque Paulo ia para Jerusalém, se já alguns profetas haviam manifestado que ele seria machucado, perseguido, bofeteado, não é? Receberia chicotadas. Aí ele disse: eu vou. E alguns disseram assim: seja feita a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus se revela em nós em sofrimento, não por causas infêmias, mas por causa do reino. E o sofrimento às vezes é plano e vontade de Deus, que vai nos aperfeiçoar uma vida mais íntima com o Senhor. Quem diz amém, meus irmãos? Eles disseram: seja feita a vontade do Senhor. Paulo sabia muito bem o que significava essa palavra: se Deus quiser. Eu vou, eu faço, eu planejo, e é Ele quem faz, e a glória é para Ele. Fiquemos de pé.